Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 11. Diz assim as Escrituras, a partir do versículo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar de porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como um de seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava de longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu a música e dança, e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos. Nós te louvamos, Jesus, e agradecemos porque o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. Estamos aqui porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Não fomos nós que o aceitamos, mas antes o Senhor nos aceitou. Então, Senhor, muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça e pela sua bondade. Leva-nos a um lugar de entendimento onde possamos compreender o tamanho do amor do nosso Pai. E possamos também, Pai, submeter a nossa vida àquilo que o seu Espírito deseja falar e comunicar a nós. Traga-nos sensibilidades na escuta, percepção espiritual, aguça nossos sentidos para que nada nos distraia e o nosso foco esteja no Senhor e aquilo que são as palavras que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar. Vamos passar o vídeo da série?
Estamos diante de um texto muito conhecido por todos. Na minha opinião, é a parábola mais linda de todas, das que Jesus conta. Ela está registrada apenas no livro de Lucas, e o capítulo 15, em particular, é um capítulo que trata sobre coisas que foram perdidas, mas que foram achadas, e que o resultado de ter encontrado o que se estava perdido é alegria, é festa. Nós estamos tratando de renovo, estamos tratando de um tema sobre renovação, sobre a perspectiva de algo melhor, de melhorar em algo, de ser transformado em algo, ou em alguma área da nossa vida, ou a nossa vida toda por completa. E eu gostaria de poder aqui compartilhar por meio dessa passagem, algumas verdades que queimou meu coração, sobre esse tema, sobre a renovação, ou sobre o renovo que precisamos ter. Romanos 12:2, que é o texto base da série, e o tema que estamos trabalhando, fala sobre uma renovação que nós precisamos experimentar. O texto nos diz que nós não devemos nos conformar com esse século, com esse mundo, com essa presente era, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos então experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu entendo que o renovo que nós precisamos, ele está inteiramente ligado com uma palavra, que é arrependimento. Arrependimento fala acerca de voltar, fala de analisar e chegar a uma conclusão de que algo precisa mudar, de que algo precisa ser diferente. Arrependimento fala de uma tristeza segundo Deus, causada pelo Espírito Santo em nós, que faz com que possamos analisar a nossa vida pela ótica das Escrituras, e ao fazer isso, recalcular a nossa rota, ver que muitas vezes estamos errados, e ao olhar e ver que não estamos, às vezes, ou muitas das vezes, agradando ao Senhor, conforme as Escrituras diz, recalcular a rota, refazer algumas coisas, se permitir ser renovado, tomar um outro rumo, tomar uma outra direção, olhar para o alto, em vez de olhar somente para baixo. Enfim, diante disso, eu gostaria então que nós pudéssemos entender aquilo que a parábola em si, e que Jesus quer trazer de ensinamento para nós, por meio dessa história. Todo texto, há um contexto por detrás. Eu não posso chegar aqui, ler um texto e fazer uma aplicação aleatória, ainda que isso faça você glorificar a Deus, e traga alegria no seu coração, se ele estiver sem o contexto correto, para que possamos entender a aplicação devida. E com isso então, eu gostaria que você pudesse ler comigo o versículo 11 novamente, se você tiver com a sua Bíblia aberta, e se possível permaneça com ela aberta, que nós vamos aqui fazer a exposição do capítulo completo. O versículo 11 diz assim: Jesus continuou. Ou seja, essa história que lemos, ela é a continuação de mais outras histórias que foram contadas por Jesus, e que para entendermos então a fundo o que ele quis trazer com essa história, precisamos voltar. Então eu quero convidar você com a Bíblia aberta, para que retorne comigo ao versículo 8. Diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma, acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Grave essa palavra: quando um único pecador se arrepende.
Então, o versículo 8 continua, né? Ou é a continuação de uma história que vem antes dele também, porque aqui Jesus está dizendo, ou suponhamos, quer dizer, ou supor que há algo antes que ele está contando, que é necessário estender o assunto para que se entenda o que ele está dizendo. Então, vamos voltar mais um pouco. Versículo 3, que diz assim: então Jesus lhes contou essa parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando encontrar ela, a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisa se arrepender. Mais uma vez, vemos aqui o final de uma outra parábola, de uma outra história que Jesus conta, e aqui ele enfatizando a palavra arrepender, o verbo arrepender-se. E para entendermos agora o contexto e entrarmos aqui no texto, volte mais um pouco, vamos ler aqui os 2 primeiros versos. Cobradores de imposto e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então vamos entender aqui como é que está o pé da situação. Jesus, ele está na casa, muito provavelmente pode ser a casa de Mateus. E nesse lugar ele está trazendo ensinamentos sobre o reino de Deus. E o público que está ao seu redor são pecadores e publicanos. Publicanos e pecadores eram as pessoas de quem os religiosos da época queriam distância, porque não poderiam estar juntos com essas pessoas classificadas pecadoras ou publicanos, que era cobrador de impostos, porque iriam se contaminar. Ou seja, sua religiosidade, seus dogmas, suas doutrinas, suas tradições não o permitiam ter um relacionamento, ou seja, fala a respeito de uma santidade que é repelente, uma santidade hipócrita, uma religiosidade morta. Há uma frase muito interessante que fala a respeito de que tradição é o costume vivo de pessoas que já estão mortas, e que são coisas boas. São tradições que nós entendemos e carregamos. Mas o tradicionalismo ou a religiosidade, de contrapartida, é o costume morto, costumes mortos de pessoas que estão vivas. Pessoas que carregam uma religiosidade ou um tradicionalismo que na realidade carrega morte, porque não traz vida e não abençoa ninguém ao seu redor. Essa era a característica da religiosidade contida nos fariseus, nos mestres da lei, que tanto foram combatidos por Jesus. Jesus então está ensinando esses homens pecadores, mulheres que estão ali, né, e publicanos, pessoas das quais os religiosos queriam se afastar. Jesus, pelo contrário, estava próximo. E a pergunta que eles levantam é interessante, porque eles falam: como é que o Senhor pode comer com pecadores? Ou como é que o Senhor, sendo Deus, se dizer ser Deus ou Messias, pode comer com pecadores e publicanos? Mas eu reitero e falo que a pergunta deveria ser diferente. Como é que os pecadores e publicanos podem comer com Jesus? Sendo Ele Deus, sendo Ele santo. Aqui fala a respeito de um Deus que é totalmente diferente daquilo que a religião estava ensinando e a sua religiosidade. Jesus veio revelar um amor palpável, próximo,
que se aproximava das pessoas e que trazia em si uma santidade que não era repelente, mas uma santidade atraente, uma santidade que não o deixava superior ou acima das pessoas. Pelo contrário, uma santidade que o fazia servir os pecadores ou os necessitados, sem medo de se sujar. Então, essa é a realidade daquilo que Jesus veio ensinar. E aí, questionado então por esses homens religiosos, Jesus agora decide responder eles, mas diferente do que Jesus geralmente faz. Quando Jesus era indagado por uma pergunta, muito sabiamente Jesus respondia com outra pergunta. Nesse episódio nós vemos Jesus mudar um pouco, e ele vai agora responder às perguntas ou os questionamentos dos religiosos com uma resposta, ou com 3 parábolas. Então, para responder agora a esse questionamento, Jesus começa a contar a primeira parábola. E ele fala a respeito de um homem, um pastor, que tinha 100 ovelhas. E que havia uma ovelha que decidiu olhar para fora do aprisco e se encantou por aquilo que viu. Aquilo que fora do aprisco ela via chamava a atenção dela. E ela só esperou o momento certo, a oportunidade para poder sair do aprisco e conhecer aquilo que estava fora, ou do lado de lá da cerca. E aí, queridos, esse pastor, esse homem, ele, com o amor que ele tinha pelas suas 100 ovelhas, ele deixa então as 99 que estão no aprisco cuidadas, sem o perigo, e ele vai atrás da ovelha perdida. E ele vai até que ele encontre essa ovelha, e ele traz essa ovelha, e quando ele chega então no aprisco, ele faz festa. Ele reúne os amigos, e ele começa a celebrar o fato de ter encontrado aquilo que estava perdido. E nós vemos aqui a declaração de Jesus dizendo que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Interessante é que Jesus está enfatizando a resposta diretamente para os religiosos, cutucando eles dizendo o seguinte: olha, vocês estão enquadrados como aqueles 99 que não precisam de arrependimento porque acham que são santos, que não erram, que são perfeitos. Mas no céu há muito mais alegria por aquele pecador que vocês julgam ser indignos de estar comigo, mas que o coração dele é quebrantado e contrito. E a palavra do Senhor nos diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração contrito e quebrantado, o coração assim ele não desprezará. E ele continua então, trazendo agora a realidade de uma outra história, dizendo que uma mulher tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata, e ela, por um descuido, perde uma dessas moedas, e ela fica preocupada, e ela começa agora a procurar em toda a casa, e começa a varrer todos os cantos daquela casa, até que ela acha aquela moeda, que era de grande valor para ela. E achando essa moeda agora, com grande alegria, ela chama as vizinhas, ela chama as amigas, e ela faz uma grande festa. E ao final dessa parábola nós vemos novamente Jesus enfatizando que há mais alegria diante de Deus e dos anjos por um pecador que se arrepende, ou por aquilo que novamente foi achado, estava perdido, mas foi achado. E a continuação agora da terceira parábola, Jesus enfatiza agora aquilo que de fato ele queria dizer para aqueles homens e trazer uma lição para todos nós. Vamos lá. A primeira parábola fala a respeito de uma ovelha que se perdeu fora. E se perdeu conscientemente. Ainda que um animal irracional, mas sabe quando está perdido. Sabe o que fez de errado e está fora do lugar que deveria estar. Então nós vemos aqui a realidade de alguém que se perde fora. E está consciente de que está perdido. Nós vemos uma segunda história que fala a respeito de algo que se perdeu, uma moeda, mas que por um descuido do dono é que se perdeu, então nem sabia que estava perdido.
e que agora se perde aonde? Dentro da casa. E com esse plano de fundo nós vamos entrar agora na terceira parábola e naquilo que de fato Jesus gostaria que possamos entender aqui e dar a resposta àqueles homens. Queridos, essa parábola que Jesus conta, ele fala sobre um homem ou sobre um pai que tinha 2 filhos. E ele tinha um filho mais novo. Esse filho mais novo, ele era um filho que não estava satisfeito com a condição em que se encontrava. Não havia contentamento de estar na onde estava. Na casa do pai, era um lugar que para ele já não suportava mais permanecer. Quem sabe, quero conjecturar aqui, a convite de outros amigos, seu desejo era conhecer aquilo que estava fora da casa do pai. Sua vida toda foi criada, ele foi criado pelo seu pai, aprendendo dentro da casa do pai o que era certo, o que era errado, os limites daquilo que se podia fazer e não podia. Mas seu coração tinha um anseio por aquilo que era o desconhecido, por aquilo que ele ainda não tinha experimentado, por um prazer que ele ainda não tinha desfrutado. Então, insatisfeito pela sua condição atual, ele então toma coragem, chega ao seu pai, sabendo que o seu pai é um pai amoroso. Ele faz um pedido e diz assim ao seu pai: pai, eu quero a parte da minha herança e dos meus bens que me cabe. Eu quero que o Senhor me dê a minha parte. E assim, queridos, 2 situações. A primeira é que Jesus, diante da plateia em que estava, contando essa parábola, nesse ponto em que ele chega e conta sobre esse jovem ter essa decisão, eu imagino que os homens que estavam ouvindo aquela plateia falam: meu Deus do céu, como esse jovem, esse rapaz teve coragem de pedir algo dessa magnitude para o seu pai. E a segunda coisa é o peso que as palavras têm, porque o que de fato esse jovem estava querendo dizer para o seu pai: pai, eu quero que o senhor morra, porque de fato a herança, como hoje, só se recebe a herança quando aquele que é o portador dela está vivo, morre, não é verdade? Então, em outras palavras, ele estava querendo dizer ao seu pai: pai, como o senhor vai demorar a morrer, e eu quero curtir a minha vida e não tenho condições para isso, eu sei que eu tenho parte de uma herança, que eu só vou poder usufruir dela quando o senhor morrer. Como o senhor não morre logo, vai viver muito ainda, e eu não posso esperar até lá. Me dá a minha parte da herança ainda em vida, para que eu possa viver aquilo que eu desejo. Queridos, eu confesso, eu sou pai. A minha postura seria de repreensão imediata. De forma alguma. Você não tem responsabilidade para poder assumir algo desse tamanho. Você não tem ainda, você não está preparado. E por isso ainda você não recebeu aquilo que é a sua parte. E outra, eu estou vivo, você já não me ama, desejando a minha morte, ou querendo somente aquilo que eu posso lhe oferecer, somente os meus bens. Esse é um retrato hoje da igreja, em muitas realidades, né? Que muitas vezes querem somente aquilo que o Pai pode oferecer, mas já não estão satisfeitos mais com a presença do Pai, não é verdade? Então a postura desse pai vai na contramão do que seria a lógica, né, de todo pai responder não de forma alguma. Gálatas capítulo 4, verso 1, Paulo fala o seguinte: que o herdeiro, enquanto for menino, ele de nada se difere do escravo, porque é necessário que ele cresça e possa assumir aquilo que é sua herança quando tiver maturidade, porque enquanto ele é menino e imaturo, ele não tem capacidade de gerenciar e de administrar aquilo que é uma herança. Então a imaturidade desse menino fez com que ele pedisse algo que já era dele, mas ele não estava preparado para assumir isso. Eu quero fazer uma aplicação aqui.
quando nós clamamos e pedimos algo ao Senhor, que é o nosso Pai, e já é nosso por herança receber isso, mas Ele ainda não permite acontecer e chegar até as nossas vidas, é porque Ele sabe que nós não estamos preparados para receber. E se Ele nos der aquilo que imaginamos ser uma bênção, antes do tempo pode se tornar uma maldição e nos destruir. Então estejamos satisfeitos pelos nãos que o nosso Pai nos dá, porque Ele sabe que nós estamos num processo de preparação para receber aquilo que já é nosso, que já é a nossa herança, porque a palavra nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porém, ainda não estamos preparados para receber tudo aquilo que é a herança que o Pai tem. Então, que possamos aquietar o nosso coração e saber que Deus tem no tempo certo todas as coisas. E permite que todas as coisas aconteçam no tempo certo para as nossas vidas. Mas vamos lá. Esse pai então responde ao seu filho: tudo bem. Vou separar aquilo que é a sua parte e vou lhe dar. Queridos, aqui, como esse pai tinha 2 filhos, ele reparte então para o filho mais novo, como era a lei ensinava e instruía, que o filho mais novo ele recebia 1/3 daquilo que era herança, e o filho mais velho, o primogênito, 2/3. E o texto vai dizer então que diante desse pedido que ele faz ao seu pai, mostrando a sua total frieza e desamor ao pai, a palavra nos diz ainda que após esse pedido, ele permanece ainda algum tempo na casa do pai. Como é que não estava o relacionamento dessa família após esse pedido? Imagino eu as refeições que eram feitas na mesa agora, que dificuldade para ter agora esse tempo de relacionamento, ao saber que o filho que estava diante dele só estava interessado no seu bem e até gostaria que ele estivesse morto para desfrutar aquilo que era a sua vontade e seus prazeres. Mas a palavra nos diz que esse pai, então, depois de algum tempo, dá então esses bens, ou essa herança que pertencia a esse filho. E aí, esse filho pega todo esse dinheiro, que naquela época não era dinheiro em espécie. Hoje nós sabemos que o dinheiro ele pode ser armazenado, né, num celular, por meio do Pix, da sua conta bancária virtual. Então há pessoas que estão ao nosso lado e são milionárias, às vezes a gente não sabe. Naquela época não. Alguém que tinha muito dinheiro, ele tinha posse, ele tinha animais, era muito visível saber isso. Aquele jovem então pega tudo aquilo que era sua herança e sai. Ele sai, e aqui a ênfase que Jesus dá é que ele sai para uma terra distante. Na sua mentalidade, ele imagina ir para um lugar onde o seu pai não fosse interferir nas suas decisões. Ele pegou todos os seus bens e ele foi para um lugar distante. Eu imagino o contexto, as pessoas vendo agora essa família sendo desfeita. Esse filho agora que vai com animais, com posses, com servos, que era a riqueza da época da sua parte, e começa agora a viver aquilo que era o seu sonho, ou a ilusão que ele tinha sobre a verdadeira felicidade. Ele começa a gastar de forma desenfreada, por não ter maturidade de gerenciar, administrar a sua herança. Ele começa a desfrutar de todos os prazeres que o mundo oferece, achando ele que isso lhe traria felicidade, contentamento, e esse era o propósito pelo qual ele existia. Mas mal sabia ele que o dinheiro, ele acaba, queridos. Todo dinheiro, ainda que seja muito, por uma má administração, ele pode acabar um dia. Enquanto esse jovem tinha dinheiro, eu acredito que seus amigos estavam com ele, ele tinha companhia, as pessoas queriam se beneficiar daquilo que era o seu dinheiro, então ele tinha amigos, mas chega um momento onde esse dinheiro acaba. E ele se encontra numa realidade onde agora ele não tem mais nada. E ao acabar o dinheiro dele, coincide também que na terra e no lugar onde ele estava, há uma grande fome. E ele começa a passar necessidade. Seus amigos agora não querem mais ele. Ele já não tem mais agora a ajuda daqueles que quando ele tinha dinheiro, estavam ao seu redor. Eu aprendo aqui que amigos de verdade são aqueles que permanecem conosco, independente da condição que estamos. Geralmente os amigos verdadeiros que temos são aqueles que quando não temos mais nada vão permanecer ao nosso lado, porque nos ama por aquilo que somos,
não por aquilo que podemos oferecer. Nós vemos hoje essa inversão de valores no mundo em que vivemos. As pessoas estão mais interessadas nas coisas, então elas amam as coisas e usam as pessoas, enquanto deveriam amar as pessoas e usar as coisas. Isso acontece agora com esse jovem. E esse jovem agora se vê numa situação sem saída. Ele está sem dinheiro, ele está sem amigos e ele está passando fome. E ele procura agora, queridos, um lugar para que ele pudesse ali trabalhar, prestar algum serviço e pelo menos se alimentar. E ele procura em vários lugares e todas as portas se fecham. Até que ele insiste, Jesus enfatiza aqui no texto, que ele insiste que um fazendeiro pudesse empregá-lo, para que pelo menos ele pudesse se alimentar. E agora vamos entender um pouco o contexto em que ele se encontra. Esse jovem que era um playboy, que tinha tudo, estava na casa do pai, vestia as melhores roupas, tinha servos à sua disposição, comia todos os dias um banquete na mesa do pai, estava totalmente saciado, tinha tudo, não tinha falta de nada. Está numa condição agora que ele precisa trabalhar, ele está passando fome, está fedido, ninguém o ajuda, e ele arruma agora um dos piores trabalhos da época. Ele começa agora a trabalhar como um porqueiro, ou cuidar dos porcos, alimentar os porcos. Lembra que a plateia que está diante de Jesus, porque Jesus contando essa história está respondendo um questionamento. Os judeus e religiosos da época, quando Jesus entra no aspecto de que o serviço que esse menino agora está trabalhando, a única oportunidade que ele tem de emprego é cuidar de porcos, isso choca. Porque o judeu não come carne de porco. O animal número 1, impuro da dieta deles, que eles nem tocavam, era o porco, é o porco até hoje. E aí Jesus então vai dizer agora que esse jovem chega numa condição extrema de necessidade, que ele vai agora cuidar de porcos. Jesus estava provocando aquela plateia. E aí, cuidando dos porcos, ninguém lhe dava nada de comer. Ele começa a sentir fome e deseja comer agora aquilo que era as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, as alfarrobas. E na condição em que ele estava agora, totalmente perdido, com fome e sem nada, e sozinho, ele começa a trazer à sua memória coisas boas. Ele precisava perder tudo aquilo que ele achava que era o motivo da felicidade dele, para que ele pudesse de fato dar valor naquilo que o dinheiro não pode comprar. Ele começa agora a trazer em si a lembrança da casa do seu pai. Ele começa a lembrar que o seu pai era um pai tão amoroso, que mesmo os servos que serviam na sua casa, comiam, eram bem tratados e tinham do melhor. E ele chega a uma seguinte conclusão: que não valeu a pena trocar aquilo que tinha valor por aquilo que tinha preço. Ele negociou aquilo que era inegociável por algo perecível. Se apegou às coisas materiais, achando que isso lhe traria felicidade. Mas o que trouxe, porque era uma ilusão, foi tristeza, desilusão, e ele se encontrava numa situação agora terrível, onde ninguém o ajudava. Mas, conforme a lembrança do seu pai e da casa do seu pai ia aumentando dentro dele, a palavra nos diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. Eu digo para vocês que o lugar mais fundo de alguém se cair, nós usamos aquela expressão que alguém, quando está numa situação complicada, está no fundo do poço. Esse não é o lugar mais fundo que se pode cair. O lugar mais fundo que podemos cair é cair em si, porque daí caímos para dentro de nós. E ao cair em si agora, ele fala: o que eu fiz? Eu tinha tudo, eu estava bem, eu troquei por isso em que eu estou vivendo agora. E ele agora, queridos, começa a lembrar desse pai, e ao cair em si, ele ensaia um discurso, ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai.
E ele ensaia um discurso e fala: pai, quando eu chegar diante do meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, nem precisa mais me receber como um filho seu, mas recebe-me pelo menos como um servo, porque eu sei que o Senhor é justo e amoroso, e como o Senhor trata os seus servos, se eu ser tratado como um servo seu, para mim já será suficiente, para que eu possa sair da situação que eu estou. E ele então, queridos, é um jovem, que é alguém que toma uma decisão, que é decidido, porque quando foi para errar, ele tomou a decisão e errou feio, mas quando foi para acertar, ele tomou a decisão de se levantar e foi. Eu vejo que muitas pessoas, muitas vezes, ao tomarem decisões erradas, seu orgulho é tão grande que não tem coragem de dar um passo e voltar atrás. Esse jovem se encontra no melhor lugar em que ele podia estar dentro de si. Ao cair em si, ele se arrepende, ele está arrependido, seu orgulho agora é quebrado, e nesse lugar em que ele se encontra de arrependimento, ele entende que ele não era digno de nada daquilo que ele tinha, e sabe o que ele faz? Ele retorna. Muitas vezes o orgulho que nós temos não nos deixa retornar, permanecemos no lugar que estamos, e a mudança que precisamos está em nos levantar, se arrepender e retornar de um lugar onde nunca deveríamos ter saído. Mas muitas vezes somos orgulhosos e falamos: não, eu vou voltar lá para quê? As pessoas vão me olhar, vão julgar, e vão dizer o que de mim? Mas ele não, ele acerta na sua decisão de voltar, e ele volta, queridos. E quando ele está a caminho então da casa do seu pai, queridos, eu imagino esse pai, com o coração quebrado, despedaçado por aquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo amando o seu filho incondicionalmente. Todos os dias eu acredito que esse pai levantava e com uma expectativa abria sua casa, com a esperança de ver o seu filho retornar. Todos os dias, repetidamente, essa história acontecia, isso se repetia, mas um dia, queridos, aconteceu. Esse filho está vindo de longe, e agora esse pai, ele vê o seu filho, e ele se alegra, e ele fala: meu filho está voltando. Penso eu consigo, né, que ele falou: meu filho está voltando. E o retorno agora do seu filho é diferente, porque agora o seu filho está voltando, mas as suas vestes não são as mesmas, o seu físico não é mais o mesmo, porque provavelmente emagreceu, o seu cheiro não é o mesmo. Ele saiu feliz e alegre, achando que ia conquistar o mundo, e a felicidade estava nisso, mas agora ele está retornando, cabisbaixo, arrependido, e o seu pai agora o vê de longe, e o texto nos fala que agora o seu pai vai em direção a ele, e quando o seu pai chega perto dele, queridos, ele começa então aquilo que ele tinha ensaiado, o seu discurso, fala: pai, pequei contra o céu. A expressão aqui, dizer pequei contra o céu, é que o judeu não diz o nome de Deus, então é uma forma respeitosa que Jesus coloca aqui para dizer, né, pequei contra Deus, pequei contra o céu, pai, pequei contra o Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus servos, e para mim estará tudo tranquilo, tudo bem. Sabe o que é interessante na narrativa da história? O pai nem o responde, porque agora, imagino eu com que esse filho volta e fala: eu vou ouvir um sermão, ele vai acabar comigo, ele vai falar e eu vou ter que ouvir tudo aquilo que ele tem a dizer e ficar quieto, imaginando que o seu pai lhe daria um sermão, e ele agora, após dizer aquilo que tinha ensaiado para o pai não diz nada, porque o pai não está preocupado com a sua desculpa, com aquilo que ele tem a dizer. O pai só estava preocupado em ter o seu filho de volta, e aquele pai então o abraça, o beija e se alegra. Sabe o que é interessante? Um detalhe, porque o contexto histórico faz com que a história fique muito mais rica de detalhes. Um homem na posição desse homem,
você não veria ele correr de forma alguma. Ele era um homem respeitado, ele era um homem que, conhecido por todos, tinha servos, ele não precisava correr para nada, ele mandava um servo fazer alguma coisa, o servo corria no seu lugar, trazia até ele. Quando o filho sai, diante da sociedade, aquilo foi um escândalo. Todos ficaram abalados, todos ficaram, meu Deus, um rompimento, o que está acontecendo? Um escândalo. Mas agora, quando o pai vê esse filho vindo em direção a ele, queridos, ele já não se preocupa mais com a sua postura, com aquilo que vão pensar, e ele sai correndo em direção ao seu filho. Muito provavelmente essa possa ter sido a primeira vez que esse homem corre publicamente, e isso para a sociedade da época era um escândalo. Sabe o que significa isso? Que o escândalo do pai cobriria o escândalo do filho para a sociedade. Isso fala a respeito de Cristo, que o escândalo da cruz de Cristo cobriu a minha e a sua vergonha também. Fazendo uma aplicação pontual para nós, esse filho é o retrato pleno de nós, que estávamos perdidos e que fomos encontrados, que o pai não impôs condições nenhuma para nos receber, ele somente nos abraçou e nos aceitou como filhos. Eu quero dizer para você que o pai, ele te ama como você se encontra. Ele não quer saber das suas desculpas, ele não quer saber daquilo que você fez ou deixou de fazer, ele se importa com o fato de você estar na presença dele. E se você estiver na presença do pai, para ele é o suficiente. Porque sabe o que esse pai faz agora? Chama agora os seus servos e pega aquele filho que estava naquela condição e fala: olha, traga uma roupa para o meu filho, traga sandálias porque ele está descalço, e traga também um anel, para que ele saiba que eu estou renovando a minha aliança com ele, e que ele não deixou de ser o meu filho, apesar do que ele me fez, apesar do que ocorreu, ele continua sendo filho. Você que está aqui, continua sendo filho, independente daquilo que você possa ter feito, independente daquilo que possa ter acontecido com você ou na sua história. Isso não muda o fato de que você é filho de Deus, e que você foi adotado por Ele, por um Espírito que clama em nós, e diz: Abba, Pai, Paizinho. Esse Espírito está em mim e em você. O que você precisa fazer para desfrutar de todo o amor desse Pai, como esse jovem que agora voltou, é simplesmente se arrepender e reconhecer que o melhor lugar para se estar é na casa e na presença do Pai. E aí, queridos, esse Pai agora coloca as vestes, coloca a sandália e coloca o anel. Não contente com isso, chama seus servos e fala assim: olha, sabe aquele novilho que eu estava preparando ele para uma ocasião especial, que eu estava tratando dele com tanto carinho e tanto amor? Chegou a ocasião especial, mate ele, o novilho gordo, o novilho cevado. Algumas expressões diz isso. Sabe o que significa isso? Novilho cevado fala de um novilho que era imolado num contexto de redenção e de remissão. Era a oferta que era preparada pelo sacerdote como sendo a melhor para ser oferecida em sacrifício em remissão aos pecados. Queridos, esse novilho, esse cordeiro fala de Cristo, que era a melhor oferta que Deus tinha, e Ele deu em lugar meu e seu. Nós merecíamos ser mortos, mas Ele, como um novilho gordo, perfeito, e o melhor que Deus tinha como oferta, Ele deu para celebrar a nossa salvação e o nosso resgate. E aí, queridos, nós vemos aqui então que a chave dessa história está numa palavra chamada arrependimento. Na primeira história, na primeira parábola, vemos então que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Na segunda, os anjos se alegram também por um pecador que se arrepende. E agora nós vemos na prática o arrependimento de alguém que decide voltar e retornar totalmente arrependido e valorizando aquilo de fato que tem valor na sua vida. O pai agora então faz uma festa. Algo incomum entre as passagens que lemos,
as histórias é que as três terminam em festa. A festa nos céus quando um pecador se arrepende. A maior alegria que há, queridos, é quando alguém reconhece que precisa mudar e permite agora com que o Pai possa conduzir a sua vida de fato. E agora está acontecendo uma grande festa naquela casa. Irmãos, se a história acabasse por aqui, glória a Deus, porque até aqui é uma lição linda, mas continua. Tim Keller, no seu livro O Deus Pródigo, ele fala a respeito de todo esse texto. E ele fala que o nome certo para ser dado para essa parábola não é o filho pródigo, mas são os dois filhos pródigos. Porque aqui o contexto está falando, enfatizando acerca de um filho, né? Se dá a entender que é um filho que é pródigo, perdido, foi achado. E nós vamos descobrir então, continuando, que aqui não eram dois filhos, que aqui não eram um filho perdido, mas dois filhos que estavam perdidos. A história continua dizendo então que o filho mais velho volta do trabalho e se depara agora com algo inusitado. Ele se depara com uma festa. E ao olhar aquela festa, ele fala, mas o que está acontecendo? Eu saí daqui, as coisas estavam normais, e eu chego com uma festa, e alguns dos servos ali vão até ele, e responde ele, olha, sabe o seu irmão? Seu pai o encontrou, ele está bem, ele está salvo, e seu pai matou o novilho gordo, e fez uma grande festa, um grande churrasco, para receber ele com grande alegria. Esse filho mais velho fica indignado. Ele chega e ele não quer entrar para dentro da casa, onde a festa estava acontecendo. Ele não se alegra com seu irmão que estava perdido. Muito provavelmente, ele vinha remoendo mágoa da atitude que o seu irmão tomou. E agora seu pai sai de dentro da casa, dentro da festa, e vai para fora e fala, meu filho, entra, filho. O pai insistiu para que ele entrasse, mas ele não quis entrar. E ele então, cheio de raiva, cheio de rancor, fala, pai, como é que o senhor pode ter feito isso? Eu tenho servido o Senhor como um escravo. Joga na cara do pai, que tudo que ele estava fazendo para o pai agora, era como se ele estivesse se sentindo um escravo. E que o pai nunca tinha dado nem um cabrito para ele fazer um churrasco com os seus irmãos. E aí ele fala, mas vindo esse seu filho, olha que interessante, já não é mais meu irmão, é seu filho. Esse seu filho, que gastou todos os seus bens com prostitutas, você o recebe com festa. E a história acaba por aqui. Queridos, eu vejo o retrato que agora a resposta ela está totalmente completa para aqueles homens religiosos. Eu entendo que precisamos entender que se somos filhos de Deus, ter maturidade é ter a capacidade de chamar de irmão todo aquele que Deus chama de filho. Independente do que a pessoa pode ter feito, independente de quem ela seja, independente das suas condições. Ter maturidade, ser alguém bem resolvido como filho de Deus, é ter a capacidade de chamar de irmão todo aquele que Deus chamou de filho. E agora então, nós aqui vemos, e a história denuncia, que são dois filhos que estavam perdidos. O primeiro foi achado, se arrependeu, voltou para a casa do pai e está festejando. O segundo estava perdido e nem sabia. Vamos recapitular algo interessante. Lembra que são 3 parábolas. A primeira parábola que contamos fala a respeito da ovelha que se perdeu aonde? Fora. E que foi achada. Sabia que estava perdida, foi achada, teve festa. A segunda parábola fala a respeito de algo que se perde dentro e que nem sabia que estava perdido, que fala da dracma. Jesus aqui está encerrando as 3 histórias resumidas na história desses 2 filhos. A ovelha fala a respeito do primeiro filho, que se perdeu fora e que foi achado. A dracma
a moeda, fala a respeito do filho que estava dentro da casa, estava perdido e nem sabia. Moeda perdida também fala de valores que foram perdidos. Esse filho estava na casa do pai, e mesmo na casa do pai, estava perdido sem saber, porque da mesma forma que o outro se apegou nos bens do pai, e saiu para querer viver um mundo, mas se arrependeu e voltou, esse estava apegado também às riquezas que o pai tinha, e não ao amor que o pai podia lhe dar. E agora então, Jesus responde a esses fariseus, dizendo o seguinte: vocês questionam os pecadores que estão ao meu redor, que é a figura do filho pródigo, que foi primeiramente o filho mais novo e perdeu fora. Mas vocês se encontram como esse filho mais velho, que estão perdidos dentro da religião e nem sabem. Sepulcros caiados, hipócritas. Então vocês precisam se arrepender também, porque vocês não entram na festa da graça e nem deixam as pessoas entrar, estão na porta. Jesus, numa certa feita, diz que eles estão na porta e não deixam as pessoas entrar. Não entram e não deixam as pessoas entrar no céu. E diante então dessa história, eu queria que nós pudéssemos refletir aqui. O renovo que o Senhor tem para as nossas vidas começa pelo arrependimento. Arrependimento é a capacidade que eu tenho de reconhecer que eu não sou perfeito, de que eu erro, de que eu preciso humilhar o meu ego, o meu orgulho e reconhecer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de ti. Se preciso for, eu preciso retornar, independente do que me custe, independente do que vão falar, do que vão pensar. Então, eu vejo que aquele jovem foi renovado, ele retorna, e agora ele está muito melhor, porque agora ele aprendeu a valorizar aquilo que tem valor e não aquilo que tem preço. O amor do pai não mudou. A lição que o pai permitiu ele viver, fez com que ele aprendesse na prática a valorizar de fato o pai e a casa do pai. E ele agora está renovado, porque ele está com novas vestes, com sapatos novos e com uma aliança no seu dedo renovada para desfrutar agora. E eu acredito que nunca mais esse jovem, com a experiência que teve, vai sair da presença do seu pai para querer buscar a felicidade em qualquer outro lugar. De contrapartida, nós vemos a realidade de um irmão mais velho, que a sua religiosidade, o seu orgulho, o faz agora enrijecer o seu coração e não se dobrar ao amor do Pai, ao celebrar aquele que foi achado e estava perdido. Pelo contrário, ele estava tão magoado e tão ressentido que não abria mão da sua razão, e por conta disso ficou fora da festa da graça. Eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor tem uma grande festa preparada para todos nós, e Ele convida a todos para que participem dessa festa, e nessa festa só pode entrar pessoas que estão arrependidas, da vida que viveram no passado, do pecado, das escolhas erradas que fizeram. Esse é o passaporte para você entrar nessa festa. Então o filho agora estava dentro da casa, a festa estava nele e ele estava dentro da festa. O pai agora estava alegre, estava dentro da festa, a festa estava nele. E o filho mais velho estava fora da festa, e a festa estava fora dele, porque ele foi orgulhoso ao ponto de não se arrepender. O Senhor tem um renovo para as nossas vidas, em todas as áreas. E o começo, queridos, do renovo vem por meio do arrependimento. Não há ninguém perfeito ao ponto que diga que não precisa se arrepender de algo. Arrependimento fala de algo voluntário e que diariamente devemos fazer. Olhar a nossa vida, olhar e analisar como estamos vivendo, porque há áreas da nossa vida que precisam serem tocadas pelo Pai. E que às vezes o nosso orgulho não nos deixa enxergar, mas há circunstâncias na nossa vida que nós passamos, que é o Pai permitindo acontecer para que possamos enxergar o quão dependente nós somos dEle e o quanto nós precisamos nos arrepender e voltar para Ele. Quantos estão entendendo? Diante disso, eu quero convidar você
Coloque-se de pé nesse momento. O renovo que precisamos em qualquer área da nossa vida está inteiramente ligado com quão arrependido nós estamos, ou quão disposto nós estamos a nos arrepender. Tem um poeta cristão do século 21 chamado John Donne, que ele fala: Senhor, assim como me deste um arrependimento do qual eu nunca me arrependo, dai-me um temor que eu não preciso temer. Há uma frase também de um grande homem de Deus chamado Richard Eileen, que ele fala: aquele que sabe o que é ter prazer em Deus, temerá a sua perca. Aquele que viu a sua face, terá medo de ver as suas costas. Aquele que está na presença do Pai, e sabe o quão valoroso é esse lugar, jamais trocará isso por qualquer outra oferta e qualquer outra proposta. Convido você a fechar os seus olhos nesse instante. Nós precisamos olhar para dentro de nós nessa noite, o Espírito Santo, que Ele possa vasculhar o meu e o seu coração, e possa começar a nos mostrar em nós, áreas, lugares em nós, dentro de nós, que precisam serem mudados, transformados. O Senhor quer quebrar o nosso orgulho, Ele quer quebrar a nossa arrogância, Ele quer quebrar a nossa prepotência. Muitas vezes somos independentes, achamos que não precisamos de nada e de ninguém. Ele quer quebrar a nossa religiosidade, para que possamos entender que assim como Ele é, devemos ser também mansos e humildes, sabendo que quando estamos fracos é que somos fortes, porque a palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabendo que o que nós precisamos fazer diante de um Deus que tudo pode, é quebrar o nosso orgulho, e se preciso for, nas mãos dEle como um olheiro, como um vaso, se permitir ser quebrado, porque nós muitas vezes somos especialistas em querer remendar as rachaduras que há em nós. Deus não faz assim, Ele quebra e faz de novo, Ele faz de novo tudo novo. Mas para que isso seja feito de forma excelente, é necessário agora que o vaso reconheça o olheiro, se coloque em suas mãos, à sua disposição, e se permita ser moldado, se preciso for, refeito por Ele novamente. Por isso, você que está aqui, como está o seu coração, como está a sua vida? Se possível, se arrependa, se entregue a Ele, permita com que o amor desse Pai constrangedor envolva a sua vida, e você possa ser tomado desse amor, e esse amor seja maior do que o seu orgulho, do que suas convicções, e que você realmente abra mão da sua razão, e se permita agora ser tocado pela vontade, pela palavra, pelo amor do Pai. Ah, Jesus, oh Jesus, aleluia. Meu melhor amigo, eu posso chamar a qualquer hora que sei que me atenderá. Sei que me atenderá.
Ah, Jesus, nós amamos a Ti, meu Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. O Pai, Ele ama você independente da situação em que você se encontra. Pode ser que o seu contexto ele esteja relacionado com o filho que está perdido dentro, ou aquele que está perdido fora. Independente da sua situação, o Pai, Ele está de braços abertos. E Ele deseja te abraçar, Ele deseja ressignificar a sua história. Ele deseja mudar o seu contexto. Ele deseja renovar você por dentro e por fora. O amor dele não muda. O amor dele não cessa. Ele ama incondicionalmente você. Você que está aqui, se sinta amado, porque você é o alvo do amor de Deus nessa noite. Se sinta realmente chamado a estar vivendo na presença do Pai. E entenda que não há lugar melhor para se estar do que na casa do Pai, na presença do Pai, desfrutando dos cuidados que o Pai tem. Por isso, se por algum motivo você se desviou da casa do Pai, está longe, mesmo parecendo estar perto, o Senhor te chama hoje. E Ele te chama e te atrai com cordas de amor, para que você desfrute perto dEle, daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para a sua vida, para que a vida em abundância que está reservada para os filhos de Deus. Senhor, muito obrigado pelo seu grande e imutável amor. Nós não merecíamos tamanho amor e tamanha graça, mas o Senhor nos amou e o Senhor nos alcançou. Obrigado porque nos encontrou. Estávamos perdidos e fomos achados. A sua luz brilhou e dissipou todas as trevas e toda a escuridão. O Senhor nos transportou do império das trevas e nos colocou agora introduzidos por Cristo no reino do Filho do seu amor. E nesse lugar é o lugar mais seguro, é o lugar em que desejamos viver em sua presença, próximo de Ti. Por isso, Pai, em nome de Jesus, reafirma essa verdade e essa convicção em nós, para que não possamos negociar sua presença e o seu amor por nada, por nenhuma proposta, que não venhamos nos vender por nenhum preço, porque já fomos comprados pelo Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo, reafirma essas verdades em nosso coração e nos faz alguém cujo coração diariamente esteja rendido e arrependido e quebrantado diante da sua presença, Pai. É o nosso clamor, é a nossa oração de gratidão, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nisso, convido você a erguer as suas mãos e aplaudir a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus.